Bem, nessa aula de hoje, eu vou estar pagando, entre aspas, uma promessa que eu fiz já há algum tempo com relação a trazer um livro de Aca, em que eu trabalhei com uma pessoa que, desde que eu cheguei na igreja, eu percebi as dificuldades de relacionar com ela. Então, essa primeira aula é uma aula de uma teologia ministerial prática, né? E poderia intitular Como lidar com algumas pessoas difíceis ou com algumas famílias históricas, antigas, em nossas igrejas, que se julgam portadoras, detentoras, né? Não só do patrimônio, da história da igreja, e que até se julgam como patrões dos líderes, dos pastores que chegam na igreja. Algumas delas já têm até um histórico, né, antigo, de derrubar líderes. Então, como a gente pode lidar com essas pessoas? E como lidar com algumas pessoas difíceis também fora do ambiente eclesiástico, né? A primeira coisa que eu quero dizer para vocês que um líder, ele é marcado pelo seu jeito de ser, pelo seu temperamento. O tempo em que um líder vai estar liderando dentro de uma igreja ou fora dela tem muito a ver com o seu temperamento, né? Obviamente que nós precisamos, em toda e qualquer situação, contarmos com a graça do nosso bondoso Deus. Mas nós precisamos ir nos moldando, sendo trabalhados nos nossos ímpetos, né? Na nossa precipitação, na nossa maneira de agir com uma certa prepotência, de acharmos que ninguém pode nos falar nada, porque estão se dirigindo, né, a alguém muito importante, alguém que não pode ser questionado. Quer dizer, a falta de capacidade de diálogo é outro problema, quando, na verdade, a gente acaba sendo um líder monocrático e não um líder democrático. E tudo isso não basta ter o conhecimento. A gente pode saber, assim, que os tipos de líderes, nós temos vários tipos de líderes, né? A gente pode saber mentalmente, mas pode ser que o nosso jeito de ser não nos ajude. Por que alguns ficam muitos anos dentro de uma mesma instituição? Dentro de uma igreja ou dentro de uma empresa? E outros, em pouco tempo, passam por diversas igrejas. 1 ano, 2 anos, vai acumulando 5 anos de ministério, às vezes, 5 igrejas. Ou mais até. Menos de 1 ano em cada uma delas. Imagina se fosse lá fora. Se fosse um registro na carteira. Por que você ficou pouco tempo em cada lugar que você esteve? Bem, a gente pode tentar justificar. Não, né? Em tal lugar, eu fiquei tanto tempo, por isso, aconteceu isso, tá, ok. Mas, aí quando você vai acumulando, repetindo a mesma história, em pouco tempo, as suas saídas, vai chegar um momento que você não vai conseguir justificar de uma forma plausível, de uma forma aceitável, né, as suas não permanência ou a pouca duração em lugares diferentes, porque você já passou por um lugar, por outro, e não permaneceu. Então, assim, primeiro ponto que eu quero destacar é a importância do nosso jeito, do nosso temperamento. Tem pessoas, tem líderes, que são assim, não tem estupim. Eu vou dizer que tem estupim curto, não. Não tem estupim. Qualquer situação, já partem para os finalmente, né? Já apelam e às vezes nós pecamos muito por isso, sabe? Porque nós lideramos, às vezes, 50 pessoas, 100, 150 em algumas igrejas, ou mais, conforme a igreja. E às vezes nós abrimos mão, nós deixamos de cuidarmos de 70, 80, 90% da igreja por causa de alguns poucos. A gente tem dificuldades para nos colocarmos nas mãos de Deus, para sermos, entre aspas,
entre aspas, libertador de um povo, às vezes, oprimido por alguns que estão ali. E a gente sempre tem que entender o seguinte, a nível de igreja. O pastor é sempre transitório, né? É como técnico de futebol. Não deu certo, vamos pensar aí, futebol mineiro aí, né? Um dos nossos times aí, que só neste ano já tem 3 técnicos. Agora estamos com o 3º técnico, né? É o Cruzeiro. Né? É difícil. Como que esse técnico que fica aí um mês, que fica aí um tempo resumido, como que ele pode apresentar o seu trabalho de forma eficaz? Como é que seus liderados ficam se eles dormem sem saber qual é o novo técnico amanhã? Você vai ter um outro técnico. Aquele que o técnico está passando para eles hoje, outro que vai chegar, vai desconstruir e vai dar cara dele. Essa coisa fica muito complicada. Né? Isso em qualquer área da vida é complicado. Muito complicado. Bom, e a nível de igreja, nós muitas das vezes, nós deixamos, como eu já disse, de estar com uma maioria, mas nós já sabemos de antemão que tem alguém ali que é um caso sério, uma família ou um líder que já passaram ali 4, 5, 6, 8, 10 pastores ao longo dos anos e todos os pastores saíram porque tiveram um problema com relação àquela ou aquelas pessoas. Então, no meu primeiro ministério, eu substituir a um pastor veterano. Eu cheguei na igreja, eu tinha 19 anos. Eu estava no 2º ano do seminário. E aquele pastor, com muitas qualidades, mas como eu, como qualquer um de nós, com muitas qualidades, mas também com muitos defeitos, né? E aí, eu era um jovem pastor, não era pastor ainda, um jovem seminarista, né? E obviamente que eu iria atender algumas áreas, algumas brechas que aquele pastor já veterano, mas ele também, com certeza, ele ia deixar uma lacuna que dificilmente eu conseguiria preencher. Com a sua experiência, né? Com o seu tipo de ministério, que era totalmente diferente do meu ministério. Desde aqueles tempos, o meu ministério era mais voltado para a liderança, ensino e pregação. Aquele pastor era um homem de abrir picada. Uma linguagem lá de Rondônia e de alguns lugares, abrir picada, abrir a brecha para poder instalar uma moradia, uma atividade, né? Muitos saíram aqui na década de 80, início de 80, saíram de várias partes do Brasil, foram para Rondônia, por exemplo, e eles tiveram que chegar lá e enfrentar muitas dificuldades para se estabelecer. O pastor que me antecedeu, aquele cara que quando ele chegava no campo, ele chegava fazendo um arrastão, levava gente, aquela coisa toda. Mas ele tinha um problema, manter as pessoas. A igreja enchia, mas rapidamente, pelas dificuldades relacionais, a igreja começava a esvaziar. Pastor, pode ir. Pode, deve. As dificuldades relacionais eram da igreja com o pastor da igreja ou entre os membros? Tá, uma ótima pergunta. Neste caso, tinha a ver com o jeito de ser do pastor. O ministério dele, na verdade, era para fora da igreja. Mas ele estava fora do habitat normal dele. Ele estava como pastor, e como pastor as demandas são umas. E como um evangelista, como missionário, as demandas são totalmente outras. Totalmente outras. Enquanto o pastor tem que lidar com relacionamento pessoal, com famílias, com diferenças de todos os tipos, de faixa etária, cultural, temperamento, de jeito, enfim, todas essas diferenças, o missionário ou o evangelista, ele fica por pouco tempo. Ele começa a se envolver, estabelece uma atividade e logo ele sai. Vem outro para ficar, estabelecer o dia a dia. Né? Mas aquele pastor já estava lá há algum tempo e estou com dificuldades para entender que, na verdade, o trabalho dele seria pouco. Bem,
Mas aquela igreja, teve, no início dela, ele foi o primeiro pastor. Ele era uma pessoa relevante para esse tipo de trabalho, de sair, ele era um marceneiro dos bons, então todos os contatos comerciais dele acabavam sendo um contato evangelístico, e pessoas estavam indo para a igreja. Né? Bem, mas internamente estava faltando uma boa alimentação, estava faltando ali uma interação, e como você me perguntou de quem era a dificuldade, aquele pastor, quando terminava o culto, ele já saía pelas portas do fundo. Porque eu não tinha muita paciência de ficar. E ele dizia assim, eu não vou ficar paparicando crentes antigos, crentes já... Uma visita pastoral. Não, vou visitar uma pessoa não crente, uma pessoa que ainda não ouviu. Eu não vou ficar alimentando gente, as mesmas pessoas sempre. Parcialmente, ele não está totalmente errado, não. Mas, uma das tarefas principais de um pastor sem dúvida alguma, estar envolvido com as ovelhas, estar aconchegando-as, alimentando-as. Então, ele não pode escolher não envolver. Ele tem que envolver. Perfeito, pastor. Uma pergunta em cima disso aí. Então, os cristãos gostam de serem amigos do pastor. Sim. Quando eles percebem que tem um pastor que é mais sociável, a chance deles aprovarem aquele pastor na igreja é maior. Sim. Ok, uma igreja até 100 membros, tudo bem. Mas quando o senhor pensa em uma igreja a partir de 300 membros, quando o pastor não consegue ser amigo de muita gente, como que o senhor acha que o pastor deve agir nesse caso? Eu tenho duas respostas. A primeira resposta é que eu devo pastorear tantos quantos eu consigo pastorear. 2 pessoas só, 10, 50, 100. De tal maneira que eu posso chamar cada uma pelo nome. João 10, 10. Eu as conheço, eu as chamo pelo nome. Eu as pastoreio. Tá? Então assim, eu não vou ter, se eu não tenho condições, eu não tenho tempo integral na igreja. Mesmo caso eu tenha tempo integral, mas as demandas são muitas. Então eu não estou dando conta de me envolver. Eu vou precisar, possivelmente, de pastores de área, por área. Pastores que vão cuidar, quem sabe, da área da educação, da área da música, do departamento infantil, outras áreas. Eu vou formar uma equipe pastoral. Essa equipe pastoral, obviamente eu estou dizendo de uma igreja que tenha também condições para ter essa equipe pastoral. E essa equipe pastoral, elas vão estar, a palavra não é submissa, mas elas devem um retorno ao pastor titular da igreja. Por que isso? Não é questão de dizer eu sou o pastor sênior. Não. É simplesmente para não deixar o povo confuso. Quem é o nosso pastor? Aqui nós temos 4 pastores, 5, mas na hora que a gente precisa, ele não sabe a quem recorrer. Então tem que ter um pastor que chama para si essa responsabilidade, desse envolvimento, desse comprometimento com as pessoas. Uma outra possibilidade eu tenho uma igreja muito grande, 500 membros, não sei, acima da minha capacidade de envolvimento. Eu posso, como é uma prática nossa dos batistas, começar a trabalhar a formação de novas igrejas. Novas igrejas. Ou a partir daqueles que ali estão. Aqueles que moram nos bairros tais, lá nós temos 10 pessoas que moram lá, então eu posso levar a igreja mãe a organizar novas igrejas. E essas novas igrejas, elas serão organizadas com condições de se manterem financeiramente, liderança. Até que isso aconteça, essa igreja mãe tem que agir como mãe mesmo, cuidando, sustentando e levando a liderança à maturidade para terem condições de serem independentes. Pastor, é interessante o senhor falando, porque assim, a gente percebe que no passado tinha todo esse contexto, né? Por exemplo, no meu bairro, na minha região oeste mesmo, muitas igrejas saíram da nossa, como nós somos filhos da Igreja Batista de São Paulo. Aqui em Belo Horizonte, a região oeste, onde você é membro de uma das igrejas, é um excelente exemplo. Quantas igrejas batistas nós temos ali naquela região?
Então, assim, o que eu percebi era totalmente nessa questão, né, do auxílio, né? Eu já, por exemplo, já li a ata da nossa igreja, da fundação, né? Saíram, né, eu conheço a história que saiu lá da igreja de Salgado Filho, e tinha todo aquele aparato. Na visão do senhor atual, isso tem acontecido ou isso tem diminuído hoje dentro da nossa, posso falar da nossa denominação, falar da gente, né? Meu irmão, olha só. Eu vou responder já apresentando a segunda possibilidade. Falei em duas possibilidades, né? Eu desmembrei uma possibilidade até agora. E a segunda possibilidade é a gente ter uma igreja matriz com várias filiais. Não estou dizendo se certo ou errado. Estou dizendo a igreja matriz, né, com várias filiais. A igreja batista, o nome não importa lá, né? Que está no bairro tal, ou que está na cidade tal, ou que está no país tal. Né? Quem é o chefe? Quem é o líder dessa igreja? É uma pessoa que chama para si, né, como eu diria, chama para si não só a responsabilidade, mas um encantamento, né? Um carisma. Então eu diria assim, igreja fulano de tal, líder, ou ministério, que é a palavra hoje no nosso meio mais correta, ministério pastor Miramar de Araújo. Aí você passa lá, não sei aonde, você vê assim, ó, igreja, o mesmo nome daquela igreja lá, ministério pastor Miramar de Araújo. E lá nos Estados Unidos ou na Europa, olha uma igreja igual lá no Brasil, ministério pastor Miramar de Araújo. Perceba o que eu estou dizendo? Eu estou dizendo que o pastor Miramar de Araújo está aqui, ali e acolá. Ele está se projetando. Ele está se projetando de uma forma muito diferente do que aquela, historicamente, como era instituída as nossas igrejas, historicamente. À medida que as igrejas iam crescendo, elas eram estimuladas a se desmembrarem, a organizar um ponto de pregação na casa de fulano de tal, né? Então ele saía lá do bairro tal, para vir lá na igreja, no outro bairro. Aí então o pastor diria, ou ele mesmo, que já era estimulado desde muito cedo, a pensar em organizar uma outra igreja. E então, olha pastor, na perto de casa tem um lote que está sendo vendido por um preço muito bom, em um ponto estratégico. E então, quem sabe a nossa igreja pode comprar lá, pensando futuramente no trabalho. Lá já temos a nossa família, estamos mudando a família tal lá, da igreja que veio lá do interior. Enfim, nós temos lá umas 10, 15 pessoas. Dá para a gente montar um ponto de pregação lá. Aí o pastor, que não está querendo se autoprojetar, mas ele está preocupado em que as igrejas se tornem autônomas e independentes, que ela tenha novas lideranças, que a liderança não esteja toda voltada para ele mesmo. Então ele vai levar a igreja. E ele vai dizer, vai reunir a liderança, olha, existe essa possibilidade, nós queremos sim. A igreja votava, e ainda acontece isso, especialmente em igrejas menores, porque algumas igrejas maiores, as igrejas agora deixam de ter uma cara batista para ter a cara do líder dela. E isso, para mim, é uma mudança de paradigma, uma mudança radical e desagradável, na minha maneira de pensar. O senhor é a favor? O que o senhor pensa sobre a igreja ter 5 mil membros ou 10 mil membros? Bem, ter 5 mil membros, 10 mil membros, 50 mil membros, como nós temos algumas aqui em Belo Horizonte mesmo, que tem, até mais talvez, eu diria que é reforçar esse modelo que eu acabo de dizer, onde a ênfase ou a tônica está em cima de um líder, de uma pessoa, né? Ou o nome, o marketing. O marketing, a empresa tem um marketing. Se você passa, Unimed, peguei aqui aleatoriamente, você vê uma ambulância Unimed aqui, ali, lá no Espírito Santo, no Brasil todo, né? Então essa marca vai ficando registrada e isso facilita na venda do produto. Na venda do produto. Se eu vou lá na cidade tal, no país tal, eu vejo aquela marca de um determinado produto repetidas vezes, em um momento eu sou levado a
conhecer, ou querer comprar, entre aspas, este produto. Então, esse é um modelo empresarial, né, de marketing e de outras implicações, né, que para mim, no meu conceito, foge bastante o conceito de igreja no Novo Testamento. Porque nós, quando falamos de igreja no Novo Testamento, nós falamos de dois tipos de igreja. Que é a igreja local, e que nós chamamos de igrejas, né? Nós não temos a igreja, como algumas denominações, né, cristãs, tem a igreja, né? E nós cristãos protestantes, nós batistas, historicamente, nós não temos igrejas no plural. Nós temos a igreja que está no bairro tal, rua tal, e etc. Mas nós temos um outro tipo de igreja, que nós chamamos de igreja reino, ou igreja gloriosa, ou igreja católica. E quando nós falamos de católica, nós estamos falando de igreja universal, que não é a instituição da igreja universal. Né? Universal. Qual é o significado? É o ajuntamento de todos os convertidos em todos os tempos, passado, presente e futuro. Até mesmo aqueles que ainda não nasceram, mas que virão no futuro, daqui a 10 mil anos, se Cristo não voltar, daqui a 10 mil anos. Aqueles que vão se converter no final dos 10 mil anos já estão incluídos, porque Cristo os conhece, sabe quem são, fazem parte dessa igreja geral, dessa igreja universal. Então, eu estou querendo agregar, chamar para mim a ideia de uma igreja universal sob a minha liderança. Eu não sou sumo sacerdote. Eu sou simplesmente um pastor, né, a serviço do sumo pastor. E eu tenho algumas ovelhas. E eu não sou, o Senhor não dá para mim todas as ovelhas, porque Ele tem outros pastores também. Ele chama outros pastores para pastorear o rebanho dele. Né? Eu sei que pode ter muitas justificativas. Nós temos 50 mil membros, mas nós temos uma liderança que está à frente, e eu, pastor titular, reúno com esses líderes toda segunda-feira de manhã para trazer os resultados financeiros até a igreja mãe, ou para corrigir algumas rotas, por aí afora. Mas o problema que eu quero enfatizar é que esse modelo está centrado na figura de uma pessoa. E esse é o grande problema para mim. Não é questão de ter 100, 200 membros ou 50 mil membros, mas está voltado para uma pessoa, para o nome da instituição. E que não é Jesus Cristo. Que não é Jesus Cristo. Esse é o problema. Esse é o grande problema. Se eles deixassem que Jesus fosse o grande foco, que eles não tivessem essa necessidade de estar ali se vendendo como marca, né? Que o foco fosse Jesus, talvez em um outro país, em uma outra época, chegou a funcionar dessa forma, talvez, algum momento da história, né? Sim. O pessoal falando de igreja na China, irmão fulano, irmão ciclano, que ele lotava a igreja, mas não tinha aquela vaidade, assim, né? Olha, sem deixar de reconhecer a contribuição da teologia católica para a teologia geral, de nós protestantes e tudo, a eclesiologia católica é muito diferente da eclesiologia de boa parte das igrejas evangélicas. A compreensão de igreja, da igreja católica, é aquela de que a instituição ela é tão poderosa que fora dela não há salvação. Fora do aconchego, ou debaixo das asas da igreja católica, fora dela não há salvação. Não há salvação em nenhum outro grupo. Porque a ideia de uma igreja mãe, de uma única igreja, né? Única igreja. A igreja universal, a igreja católica, como instituição. Então você não é membro da igreja católica do bairro tal. Você é membro da igreja católica. No sentido da sua amplidão. Seja aqui no Brasil, seja no bairro tal, em qualquer parte do mundo, você é católico, você faz parte dessa instituição e, consequentemente, você é salvo. Né? Bem, mas essa não é a ideia. Nós, no passado, as igrejas evangélicas faziam muita crítica a esse modelo de igreja. Né? De uma forma pejorativa, de uma forma muito desagradável até, né? Passava-se diante de uma mega igreja, a gente falava assim, olha a grande Babilônia. Olha a grande Babilônia. Né?
a igreja do Papa, tal, aquela coisa toda. Mas hoje nós temos os nossos papas também, né? Então, esse modelo de igreja que algumas denominações estão abraçando, entre eles, até nossas igrejas batistas, não tanto, mas já com um número já um pouco assustador, esse modelo foi um modelo que foi criticado no passado. Né? Que a gente olhava para a Basílica de São Pedro, ou numa outra grande igreja, em qualquer outro lugar, a gente falava da ostentação, a gente criticava do poder material e humano daquela igreja. Né? E hoje nós estamos na mesma pegada, fazendo as mesmas coisas, e não temos uma autocrítica o bastante para percebermos que aquilo que nós criticamos antes, hoje nós estamos abraçando, fazendo, e com menos competência, com bem menos competência, ao meu ver, do que a própria Igreja Católica, que durante milênios age por uma convicção teológica, age dessa forma. Sem entrar no mérito, está certo ou errado, por uma convicção teológica, eles têm esse posicionamento. Porém, os que estão copiando não têm um posicionamento teológico para poder referendar essa nova maneira de ser igreja. Mudando um pouquinho de assunto, mas dentro ainda da igreja. Não sei se o senhor acompanhou que agora existem igrejas que têm uma área VIP para gente rica. O senhor viu isso? Já. Quando o senhor viu esse vídeo, Que famoso. Qual que é o seu sentimento ao ver esse vídeo de uma igreja separando os membros entre membros ricos e membros pobres? Olha, quando eu penso em igreja, eu vejo como uma comunidade a mais heterogênea da face da terra. Uma igreja, para ser igreja, ao meu ver, à luz do Novo Testamento, ela é composta de diversidades. De pessoas que estão chegando agora, recém-convertidas, recém-batizadas, que vão conviver com alguém que tem 40, 50 anos de vida cristã naquela igreja local. De pessoas que estão chegando agora com um título de pós-doutor, mas que vão ter que conviver com alguém que é lavadeira, que é pedreiro, servente de pedreiro, que às vezes mal assina o nome. São irmãos em Cristo. Né? Que vão lidar com crianças, com idosos, com jovens. Interessante que, assim como um casamento, né, a pessoa que, por exemplo, se envolve, né, nesse contexto, seja ela rica ou pobre, ambos eles têm que se adaptarem, né? E dentro do molde da palavra de Deus, né? Uns têm que se tornar mais humildes, os outros têm que se, né? Eu acho que eu vejo esse tratamento de Deus também, né? Se o Pito está numa igreja mais humilde, eu tenho uma condição financeira diferente. Isso pode e deve tratar o meu ego, né? Com toda certeza. Com toda certeza. Agora, uma das figuras que eu mais gosto de igreja no Novo Testamento é a figura do corpo. São muitas as figuras que retratam a igreja. É difícil, né? Muitas figuras. Noiva de Cristo. Mas a figura que eu gosto mais é a figura do corpo, da diversidade do corpo. O apóstolo Paulo, ele vai enfatizar isso de uma forma magistral. Ele vai dizer da importância de cada parte. Ele vai dizer que há diversidades, mas a cabeça é um só, é Cristo. Né? Ele vai dizer que os pés são tão importantes quanto os olhos. Porque se os olhos enxergarem uma distância e quiser chegar até lá, os olhos por si mesmos não chegam lá. Precisa do auxílio dos pés para chegar lá. Ele vai dizer que se uma parte do corpo sentir, todo o corpo vai sentir. Então, esse corpo, ele está totalmente interligado. Né? Então não tem a parte superior, que está nesse nível, né, dos olhos, da degustação, em diferença à parte de baixo dos pés, e etc. Não, ele vai dizer que todos têm uma relevância, são importantes. Sem uma dessas partes, o corpo fica defeituoso. Né? Então, assim, eu creio que é muito importante a diversidade, não só de dons na igreja, mas também a diversidade de pessoas. Né?
pessoas diferentes, culturas diferentes, linguagem diferente, né? Maturidade espiritual diferente, né? Aquele que já está mais lá na frente, vir ao alcance dos que estão chegando, abraçar, acompanhar, né? E aqueles que não são tão preparados ainda, a nível do conhecimento, vai muitas das vezes nos ensinar, através da própria vida, né, das vivências anteriores, da maneira de tratar, da compaixão, que alguém não tenha muita cultura teológica, mas tem uma grande compaixão. Isso é uma forma de a gente ser moldado, uns vão moldando os outros. Então, para mim, esse tipo de igreja, ou de comportamento, está fora das Escrituras. É um negócio legal para pensar em uma igreja a nível de uma empresa, a nível de diversidade, de grupos, aquele grupo. Tá, mas isso aí, a igreja tem que estar junta, tem que estar unida. Há um livro que o título é Por que você não quer ir mais à igreja? Esse livro, o autor, ele faz várias abordagens interessantes, né? Ele traz a figura de João e de alguns outros, no tempo presente, está nas esquinas pregando o evangelho, etc., por aí afora, e ele diz assim, um dos pontos que ele vai abordar é a importância das crianças estarem presentes dentro do culto. Que às vezes nós tiramos a criança do culto, né? E quando elas se tornam jovens e tudo, e elas não querem ficar dentro do culto, e a gente não sabe por quê. Porque nós as ensinamos desde pequena que não é importante ficar dentro do culto. Ficar lá na classinha delas o tempo todo. A classe delas é importante, sim, ter a linguagem adequada, a pedagogia, a didática adequada, etc. Mas elas precisam conviver em família. Eu não tiro meus filhos, né, do convívio da família. Né? Pode ser que em algum momento eu e a minha esposa queiramos estar a sós, mas não o tempo todo. A família tem que estar junta. Né? Dentro da igreja, a igreja é também uma família. Então é importante que a criança sente ao lado, ali, né? É uma criança, não entende muito. Tá, que o pastor tenha o cuidado de trazer uma linguagem que possa alcançar, preferencialmente, os mais simples. Porque aqueles que são mais capacitados culturalmente vão entender a linguagem mais simples. Mas os mais simples terão dificuldade para entender uma linguagem mais erudita. Então é mais fácil eu me inclinar na direção do mais simples do que o mais simples chegar até a mim, de um modo geral. Então, eu não devo abaixar tanto a minha linguagem, que isso também não é bom, né? Mas eu posso usar alguns sinônimos, às vezes, né? Dar mais algumas palavras explicativas, olhando que além do banco tem algumas crianças. Até estou à frente de uma pequena comunidade, pequena igreja. Nós estamos recomeçando um trabalho. Até antes de ontem, até domingo agora, as crianças, elas ficavam no templo, no salão de culto, até o horário da pregação. E elas saíam na hora da pregação. Aí nós, avaliando tudo aquilo, eu digo nós, que eu juntei com o pessoal, conversamos com os pais, são poucas crianças. Disse, não. Essas crianças podem sair na hora do louvor. E vão ter um louvor adequado. Vão ter lá algumas coisas que elas vão, os louvores das nossas igrejas, normalmente, entre o início do culto até a hora da mensagem, é um tempo maior do que o tempo da mensagem. 30 minutos. Pois é. Então essas crianças vão estar com o tempo adequado antes da mensagem. Mas na hora da mensagem, elas vão sentar no primeiro banco. O primeiro banco está reservado para elas. E eu, durante a mensagem, me dirijo a elas por várias vezes. E ao final da mensagem, eu vou dizer, parabenizar, porque essas crianças dão um exemplo para nós hoje, que alguns adultos hoje estavam conversando. Mas elas estavam aqui prestando atenção. Essas crianças. A minha mãe estava falando, eu vi que minha mãe. Não, você não. Uma criança lá falou, eu ouvi a voz da minha mãe. Uma coisa interessante, pastor, que você falou duas coisas aí que eu achei assim fantástica, né? A primeira é você conhecer a voz, as ovelhas conhecer a voz do pastor, né? Isso realmente fala sobre essa questão mesmo de você ter uma igreja que você tem condições, que você conhece cada ovelha pelo menos. Eu achei maravilhoso, né? Eu acho também que essa questão também, a partir do momento que você não tem uma igreja, que você não conhece todos os seus membros, eu acho que está na hora de você poder
levantar uma outra igreja e levantar uma pessoa, um outro líder, né? Eu acho que até uma certa quantidade de pessoas, você pode trabalhar com alguns líderes auxiliares. Não vai trazer muito prejuízo, não. Mas quando começar a crescer muito, aí você E você sabe não o que tem como. eu penso assim, eu achei muito interessante essa fala sua, e até me edificou muito, porque a gente percebe a carência. Tem muitos, tudo bem, pode ser que tem muito mesmo carente, né? Mas eu acho que, gente, eu nunca, assim, às vezes quando eu participo como meu pastor, ele vai visitar os meninos, gente, o pastor chega na casa da pessoa, o olho da pessoa chega a brilhar, sabe? Tipo assim, não é porque o pastor é alguma coisa, né? Tipo, a gente sabe que Jesus, né, e tal, mas assim, serve como um alento, serve também como um aparato, né, para o cotidiano, né? Igual ontem nós, esses dias, a nossa igreja passou por muitas coisas, alguns probleminhas, perdas de pessoas, então a gente percebe quando o pastor chega, a referência pastoral, a pessoa se sente amada, ela se sente, né? Então, assim, Olha, um pastor, ele não é alguém, como eu diria, especial, fora do mundo, mas ele é diferenciado. Ele é o pastor. Ele é ovelha também, mas o papel dele principal é ser pastor. Tá? Enquanto pastor, ele tem que gostar do cheiro de ovelhas. Se ele não gosta de cheiro de ovelhas, se ele não gosta de gente, ele não pode ser pastor. Não. Primeira condição para ser pastor é gostar de gente. Se você tem. Eu comecei bem no início falando sobre a importância do jeito de ser, do temperamento. Se você começa a visitar pessoas só por obrigação, para dar relatório, para visitar tantas pessoas durante o mês, para dar satisfação, para poder justificar o salário. Se ele não faz isso por paixão, não faz isso porque ele gosta de pessoas, de estar com pessoas, de conviver com momentos significativos. Você é casado há pouco tempo. Imagina se o seu pastor foi lá, fez o casamento, obrigação do ofício dele, e nunca mais aparece na sua casa. Como você iria se sentir? Né? Nasceu a primeira criança, cadê o pastor? Né? Não veio, não apareceu. Veio fulano, veio Beltrano, mas o pastor não apareceu. Né? Você ficou doente, ficou muitos dias sem aparecer na igreja. talvez até hospitalizado. Às vezes hospitalizado. O pastor não está nem sabendo. Nem pegou um telefone, não ligou, não mandou uma mensagem, não fez nada. Você acha que com o crescimento mais expansivo, né, David, você acha que isso pode acarretar no pastor e perder um pouco da sensibilidade? Pode sim. Uma cidade grande pode fomentar a insensibilidade ou distanciamento de um pastor. E ele precisa criar meios de aproximação. Olha, numa cidade grande, você precisa comunicar com a pessoa que você quer fazer uma visita e agendar. Porque ela trabalha fora, de um modo geral. Estou dizendo, conforme o tamanho de uma igreja, trabalha fora, estuda à noite, final de semana, no sábado, vai lavar carro ou vai fazer compra. Então tem horário, domingo à tarde, quer tirar uma pestana, porque trabalha a semana toda. Né? Já no interior não é assim, é tudo perto. Né? As pessoas querem, porque querem a presença do pastor, né? Querem matar um franguinho, querem chamar o pastor, querem matar um capado, querem que o pastor chegue lá e participa. Tá? Mas na cidade grande nem sempre isso é possível. E os membros nem sempre querem o pastor presente ali. Mas existem ocasiões que o pastor jamais não pode deixar de estar presente. No dia a dia ele tem que dar um jeito de estar presente. Seja num grupo, enfim. Ou ele aparecer lá na sua escola na hora do intervalo lá, já que não tem outra hora. Nós não estamos conseguindo um encontro. Estou aqui agora, no horário do seu almoço, vamos ter uma fala rapidinha aí. Aí você vai e mostra a fábrica. Aí, esse é meu pastor, esse é meu... Ah, meu Deus do céu. Isso é fora de sério. Né? Aí, outra situação. Você está... É um aniversário de casamento, vamos supor. Né? Pastor, ainda que ele passe na sua casa meia-noite, que ele passe lá, que ele chegue lá, dá um abraço, fala. Então, olha, vocês não imaginam, o meu pastor, um homem ocupadíssimo, aí você até aumenta. Nunca imaginei, pastor, o senhor está aqui na minha casa, pastor. Porque é isso, assim, eu já tive a possibilidade. É isso que vai marcar, meu irmão. Um dia, a pessoa vai olhar no retrovisor e vai dizer assim, dos momentos mais significativos da minha vida, o pastor esteve presente. É uma coisa assim, porque parece que as pessoas têm essa necessidade do contato, né? Aqui no grupo do Instagram, eu percebi que depois de 250 pessoas no grupo,
eles não querem ficar mais no grupo porque sabem que não vão ser ouvidos. Pois é. Nós vivemos esse tempo da pós-modernidade, que alguns dizem que já nem é mais pós-modernidade, mas independente de qual nomenclatura deste tempo, nós vivemos um tempo do individualismo, né? De estarmos acompanhados do ponto de vista tecnológico, virtualmente falando, mas estamos sozinhos. Nunca houve um tempo de tanta solidão, de tanta depressão, de tantos suicídios, até mesmo dentro de nossas igrejas. As pessoas estão sozinhas. Elas estão no meio de uma multidão de pessoas, fisicamente, ou uma multidão de pessoas. Eu tenho 25 mil, 50 mil seguidores. Tá, tudo bem. Mas que você, o abraço, o contato, a terapia do abraço, você quer uma coisa mais gostosa, você poder abraçar alguém, ser abraçado por alguém, você quer uma coisa mais gostosa de você. Eu sou um preletor, aí aqui está cheio de gente, eu não sei que você nem você está. E aí eu, ô Tiago, que bom que você está aqui, viu? Legal, Tiago. Pastor, preletor, pastor, não importa. Ele me destacou no meio das pessoas. Ele se lembrou do meu nome. Qual é o aluno que não gosta de ouvir o seu nome, ainda que seja na chamada? Ainda que seja na chamada, né? E se for fora da chamada, se vai ser lá no intervalo, o cara chama você pelo nome, né? Poxa vida, esse cara é mais do que um professor. Nós tivemos um professor no seminário que eu tive que mandá-lo embora, porque ele diz, olha, eu não ganho para dar aula nos corredores, lá na sala de aula. Uma pergunta, uma simples pergunta, ele não quis dar. Eu estava na minha sala da reitoria e eu vi. No outro dia eu o chamei e disse para ele, olha, você pretende manter a sua fala de não responder nenhuma questão fora da sala de aula? Eu não ganho para isso. Eu falei assim, tudo bem, não dá para você continuar aqui. Não dá. Porque antes de mais nada, aqui na escola, nós não queremos só conhecimento. Nós queremos relacionamento. Nós queremos que o diretor da escola vá para as tardes de trabalho práticos. Que ele chega lá com tudo. O diretor anterior nunca ia. Chegava finalmente para dar uma palavra como reitor. Passava lá o dia todo no campo do trabalho prático. E outros ensinando. Mas quem é o diretor? Você mistura com o povo, não sabe quem é você. Você precisa saber, não, Deus sabe. E eles sabem. Mas se precisar, quem é? Esse cara de calça curta aqui, que está fazendo, carregando os tijolos aqui, levando os bancos ali para dentro. Simplesmente isso. Não há necessidade de ostentação. A gente não adquire autoridade por posturas de distanciamento. A gente adquire autoridade por aproximação, por convivência significativa. Só comentar um argumento do pastor que defende a igreja sobre área VIP, que a igreja dele tem área VIP. Ele disse assim que, devido hoje, por exemplo, você ter pessoas na internet que têm mais de 1 milhão de seguidores, quando essas pessoas vão na igreja, os outros membros comuns não permitem que essas pessoas assistam o culto, que querem tirar foto do culto todo. Então, aí falou, devido a essa realidade, eu tive que criar uma área aqui para que eles possam frequentar a igreja. Se eu deixar ele lá na área da igreja, os irmãos não dão sossego para eles. Então seria uma ideia assim, meio que de proteger eles, sabe? Então assim, até certo ponto, é uma realidade diferente, né? Porque realmente, você pensa comigo, assim, uma pessoa tem 200 milhões de seguidores, e ela no meio da nave, realmente... Tá bom. Né? Olha, esse argumento aparentemente está correto. Só que a igreja tem um papel. E a igreja não pode fugir do seu papel para se ajustar a novas realidades. O seu papel principal, é claro, ela tem que ajustar, tem que se adequar. Desde que isso não vá prejudicar a sua essência. A essência da igreja é o convívio uns com os outros. Existe na Bíblia a expressão de mutualidade uns aos outros. Eu já fiz um levantamento por mais de 50 vezes. Mas amai-vos, exortai-vos, consolai-vos uns aos outros. Essa expressão de mutualidade, ela é muito enfatizada em todo o Novo Testamento. Muito. Então, saudai-vos uns aos outros com o ósculo santo. Não é colocar homens de um lado para beijar homem e mulher do outro lado beijando mulher, como a cristã do Brasil faz. Não, é uns aos outros. Significa que eu posso beijar o meu irmão sem nenhuma outra, ou minha irmã,
A minha irmã sem dente, velha, bem feiozinha, e eu posso beijar aquela jovem, maravilhosa, linda, etc., com a mesma motivação. Amor fraterno, amor cristão. O amor ágape, né, meu irmão? Mas é Porque assim, estou entendendo? Eu posso entender que possa, aparentemente. Agora, qual é o meu papel enquanto líder? Eu preciso dizer para as minhas ovelhas, de um modo geral, olha, tem um fulano de tal aqui, mas ele é um membro como outra pessoa qualquer. Eu não posso destacar alguém nem para baixo nem para cima. Não posso destacar. Então eu devo deixar bem claro para esse cara poderoso, rico, famoso, que está no nosso meio, se ele está para uma visita circunstancial, pode causar uma grande expectação, visita circunstancial. Mas se ele começa a conviver, ele vai ter que sair, descer do pedestal, e esse pessoal aqui vai ter que entender que não pode ter ídolos. Justamente. Ele não pode ter ídolos. Só isso. Sei que não é fácil, mas eu acho que é necessário, sabe? Deixar claro que não há distinção. A Bíblia mostra isso claramente. A Bíblia diz que algumas pessoas querem sentar-se nos primeiros bancos para ostentar, para chamar a atenção. Está na Bíblia. Né? Então, eu entendo que se eu devo destacar alguém na igreja, não são os mais poderosos, são os mais simples. Os mais poderosos têm muita gente para aplaudi-los, para colocá-los no altar. Os mais simples, talvez o único lugar que eles tenham seja a igreja. E haja vista também o próprio ensinamento de Jesus, né, pastor? Você tem que lavar os pés dos discípulos. Sim. Aquele pensamento Sim. sempre que você procurar equilibrar esse orgulho, né, as vaidades. Como eu disse, circunstancialmente, se aparece uma estrela, entre aspas, lá na igreja, ou em qualquer igreja, a gente pode preparar o joelho, vai vir alguém aqui, mas você não fica sediando, etc. Mas é claro que vai ter quando vai sair alguém querer abraçar, vai querer pedir um autógrafo, tá, tudo bem. Agora, no dia a dia, se aquela pessoa vai dar continuidade, ela precisa saber o lugar dela, quem sabe, dar uma aula, como professor para gente simples. Gente simples, quem sabe ser diácono, de alguma família, a servir pessoas simples na igreja. Tudo aí fora. Só uma observação interessante aqui. A gente observa, por exemplo, igual o senhor falou, essa questão de você ter uma capacidade pastoral de atender as ovelhas, né, que conhecem a sua voz, né, como pastor, que você chama... E que a gente também conhece a voz delas. Justamente. Né? E uma coisa que eu observo também é a questão daquilo que se prega no público. Porque, tipo assim, vamos supor, vou contar uma experiência que nós tivemos há pouco tempo. Havia um menino muito abençoado, menino de Deus, né? Um menino sempre servindo ao Senhor, fazia missões na África e tal, e foi acometido de uma enfermidade. Foi para o hospital, em torno de mais ou menos 3 dias ele veio a falecer. Às vezes, a gente tem aquela mentalidade, tipo assim, né? Não, tudo que pedides em meu nome, crendo, recebereis. A gente às vezes prega isso, né? Não que isso seja errado. Fala sobre questões da fé, né? E muitas vezes a gente perde também aquilo que é a vontade de Deus, né? Então a gente acha assim, sempre a gente vai vencer, né? Porque eu vejo isso. E eu acho que faz parte desse discernimento pastoral, essa questão. Eu acho que os pastores mais antigos, né, que tiveram a vivência, eu imagino que toda ovelha que o pastor tem, o pastor quer que vive, não morra, está no hospital, quer que ele seja curado, quer que melhore, mas nem sempre é assim. Não é assim que as coisas funcionam. Né? Quando a gente, por exemplo, não tem esse coração pastoral, às vezes ele vai querer até que morra mesmo. Pois é. Agora, qual é o nosso papel? Né? Recuperar vidas. Pois é. Tem alguém que é oposição. Então, eu vou pedir um tempo para poder fazer uma leitura aqui daquele caso que eu citei, que falei nas aulas algumas aulas atrás, de como eu lidei. Quando eu cheguei em uma determinada igreja, que foi a minha segunda igreja, eu tenho 45 anos de ministério no todo, envolvendo algum tempo antes da consagração, né, que aconteceu em 11 de abril de 81, mas antes, uns 2 ou 3 anos, eu já estava envolvido na mesma igreja que depois eu fui consagrado ao ministério. Estava à frente da igreja. Bem, eu fiquei lá 18 anos, depois fiquei 22 anos na outra igreja. Os ministérios foram sempre longos. E no seminário, eu fiquei 22 anos à frente do seminário. No seminário interdenominacional. Todos os tipos de pessoas de denominações diferentes. Esse convívio requer um certo equilíbrio para você conviver com essa diversidade de pensamento, teológico, etc., de práticas e etc. Tem a ver com a graça de Deus? Tem, mas tem a ver também com o temperamento. Com uma certa resiliência um pouco mais natural, um certo jogo de cintura sem ser politiqueiro. Tudo isso tem que acontecer. Né?
Quando eu cheguei nessa igreja, logo eu percebi um irmão que era extremamente zeloso. Extremamente zeloso. Uma pessoa com uma dificuldade para aceitar qualquer tipo de deslize. Extremamente perfeccionista. Se eu queria, se alguém, se a igreja, se eu quisesse o melhor, era ele. Era ele. Serviço perfeito. Era ele. Essa pessoa parece que é uma grande virtude, né? Se você não conhece um pouco de gente, você vai encantar com esse tipo de pessoa. Só que esse tipo de pessoa tem uma tendência a eliminar aqueles que não agem como ele, que não pensam como ele. Querer que todos sejam tão perfeitos tanto quanto ele. Lidar com um perfeccionista é a pior coisa que pode acontecer. Coisa terrível. Pessoas que têm toque. Então aqui tinha um grãozinho aqui, ó. Vamos limpar isso aqui. Estou falando com você, aí você fica até sem graça, né? Fica sem graça. Foi você que deixou cair. Aí mas você está aqui assim, na sua frente, está dizendo assim, olha o que você fez aqui na minha mesa. Perfeccionista. Você não acha, o Tiago, que esse negócio aqui está me circulando, mas parece que ali no meio tem um cortezinho. Ele enxerga, tem um quadro, esse quadro aqui tem um milímetro aqui, que está uma diferençazinha aqui. Tá, ok. Ok, a gente tem que ter um certo cuidado entre aquela pessoa que é zelosa, que é cuidadosa, que está vendo os detalhes, e aquela pessoa que se torna impertinente. Impertinente diante de algumas situações. Era essa pessoa. Bem, essa pessoa, quando eu cheguei na igreja, eu percebi que eu estava diante de um psicopata. As nossas igrejas estão cheias deles. E alguns pastores também somos. Tá? Psicopatas, esquizofrênicos. Tem. A igreja é um hospital, né? E os doentes são todos, menos nós líderes, por incrível que pareça. Quando, na verdade, às vezes a coisa parte daqui. Bem, eu percebi. Mas ele já estava lá. Uma coisa importante, eu não concluí uma frase lá atrás, eu disse pastor é transitório, e não concluí. Mas o membro da igreja, ele mora naquele bairro. Ele tem residência fixa. Aquela igreja, ele estará há 10, 15 anos. E nem tem outra igreja batista perto. Você está lá, mas amanhã ele sabe que se você não o satisfizer, ele vai querer que você casca fora, coisa assim. E a igreja vai te tirar, a igreja vai ter dificuldades para tirar um membro antigo. É mais fácil tirar o pastor. Como é que eu vou batalhar com aquela família histórica, antiga da igreja? Esse irmão, tão perfeccionista, que deu isso de presente, normalmente são manipuladores. Fazem para depois manipular. É outro problema sério. Eu vou te dar isso, isso e isso, mas você vai ter que ficar aqui na minha mão. E eu tenho alguns exemplos, e pela graça de Deus, eu não convivi com nenhum deles. Todos eles saíram, ou Deus chamou. No tempo que eu pedi, chamou. Vou te contar uma história sobre isso depois. Bem, quando eu cheguei na primeira igreja, eu tinha umas 4 pessoas que eram complicadíssimas. Esse menino, estava apaixonado. Porque todo líder, quando sai, deixa viúvas. Seja pastor, seja diretor de empresa, todos deixam. Por pior que seja, deixam. Todo mundo. Então você tem que ter cuidado. Porque o seu antecessor, ele tem pessoas que o aplaudem e pessoas que não gostam. Mas eles vão tentar te assediar para ver se você fica do lado deles. Para ver se você está do lado do pastor que saiu, do lado dele. Vai ser o jeito. De início é um namoro, né? Tô olhando, tô observando, para onde vai, quem faz, o jeito, aquela coisa toda. Bem, lá em Mantiqueiros 4, pela graça de Deus, eu comecei a clamar a Deus. Meus irmãos, diante de Deus, sem nenhum misticismo, nem sei o que aconteceu, mandado de Deus, em um mês, cada sábado faleceu um deles. E eu fiz o enterro no domingo. E a igreja, um dia eu conto a história da igreja, como que ela cresceu, como foi a melhor igreja da região, e como ela foi um destaque em toda a região de Venda Nova. Tudo que tem lá começou um dia naquela década de 80, quando eu estava lá. Posto médico, um montão de coisa. Praça, ônibus, tudo. Não só dentro, mas fora da igreja. Escola, tudo começou lá com a gente. Bem, quando eu fui para outra igreja, tinha esse irmão. Querido, certo? Mas todo mundo querendo vê-lo pelas costas. Mas ninguém, nenhum pastor. Todos que passaram, não que ele apresentou, correu dele. Quando eu cheguei, eu observei. Eu disse,
eu vou fazer tudo para conviver bem com esse irmão. Mas o que eu fiz? Querem ver? Vou até pular algumas páginas. Outro dia eu volto nas páginas anteriores. Já vou direto ao assunto. Foi lida e aprovada as atas, ficando apenas com uma emenda, que se refere ao pedido do irmão José Roberto, a figura, para que seja registrado na íntegra as palavras do pastor Miramar relativas às suas atitudes na sessão extraordinária do dia 7 de abril de 1996. Portanto, onde se lê o pastor Miramar de Araújo, em conversa aberta, admoestou ao irmão José Roberto, leia-se as considerações feitas pelo pastor Miramar de Araújo da seguinte forma, abre aspas, eu entreguei, já tinha, pronto, aqui, ó. Não quero que interprete a minha palavra, quero que registre o que eu falei. Eu li esse documento. Aí, abre aspas. Meus irmãos, neste culto administrativo extraordinário, desejo expor-lhes, de forma super resumida, minhas observações e tentativas de convivência harmoniosa com o irmão José Roberto, nesses últimos anos. Preliminarmente, quero salientar que o meu objetivo, ao trazer à tona a vida eclesiástica do citado irmão, tem como único propósito, segundo o meu ponto de vista, alertar e resguardar a igreja quanto aos seríssimos problemas que, com certeza, advirão da maneira de ser, agir e agir do irmão José Roberto, desde sua vinda para a nossa igreja, mas especificamente nestes 4 anos que sou pastor da igreja. Eu e a minha família fomos muito bem recebidos por ele quando de nossa chegada à igreja. O primeiro e segundo ano foi marcado pelas intensas atividades de reconstrução do telhado do templo superior e da continuidade da construção. Juntos, eu e todos os homens da igreja, em número de 5, nos empenhamos ao máximo. Neste período, apesar de reconhecida e indispensável a ajuda do irmão José Roberto, na verdade, sendo ele a pessoa principal de todo o trabalho, não foi nada fácil contornar os muitos momentos de intemperança do irmão. Os atritos foram muitos, porém, os estragos foram relativamente poucos. Apenas a saída da igreja do irmão Elvis Cândido. Esse Elvis Cândido era um instrumentista, um jovem, captava muito jovem da igreja, etc. Neste período, tivemos muitos encontros pessoais, conversas pastorais e terapêuticas, num clima muito favorável. Sem dúvida alguma, a satisfação do irmão José Roberto com o ministério da igreja se prendia ao fato do mesmo ter sido, o tempo todo, o centro das atenções. Ele estava em total evidência. Não lhe faltava destaques nos cultos públicos. A bem da verdade, merecidamente. Neste tempo, ele foi líder de missões, quando na maioria das vezes aproveitava esse momento para advertir a igreja de forma constrangedora. Apesar desses contratempos, foi indiscutivelmente um tempo muito bom no que se refere ao relacionamento com a minha pessoa e com a igreja. Posso resumir este período da seguinte maneira. O irmão José Roberto era feliz, contando com o pastor e a igreja, porque tudo girava em torno dele. No primeiro e segundo ano do meu ministério na igreja, praticamente não assumi o púlpito. Foi o tempo da reconstrução da identidade e dignidade da igreja. Um ponto aqui. A igreja vinha de duas sérias divisões. Inclusive, nós estávamos trabalhando de portas fechadas na igreja, trabalhando internamente a reconstrução da vida cristã e etc. As mensagens enfatizavam a unidade e a harmonia, o desafio à oração e ao reconhecimento de nossas faltas e virtudes, enquanto a igreja, que passou por duas sérias divisões nos ministérios anteriores. No terceiro ano, dando continuidade ao programa espiritual, apresentei à igreja os seminaristas Édipo D'Amico, Eduardo Bandeira e Geraldo Magela. São todos pastores.
Depois tive mais uns 10 lá. Nós tínhamos uma igreja desse tamanho, mas tinha mais seminaristas do que coisa. Porque eu entendi que era importante investir e levar a igreja a crescer. Bem, em momentos distintos. E o vocacionado ao ministério pastoral, irmão Stanislau de Jesus, que não era seminarista, mas que era vocacionado ao ministério. Esses, pela graça de Deus, vieram dar um novo impulso ao ministério de reconstrução espiritual da igreja. O irmão José Roberto sentiu-se profundamente ameaçado com a presença de todos eles. Logo no culto administrativo de recepção destes irmãos, ele se manifestou com perguntas e colocações constrangedoras e inibidoras. Com reação pública e notória, rejeitou todos os cargos que a igreja o indicou para o ano de 1995. Naquele dia, diante daquele seminarista, ele se sentiu ameaçado, rejeitou todos. Tornou-se indiferente e apático a tudo o que acontecia na igreja. Seu hobby predileto era ler a Folha de São Paulo em plena aula da classe da EBD. Procurava sentar-se isoladamente. Manteve o rosto fechado e carrancudo durante todo o ano. Não perdia nenhuma oportunidade para provocar os seminaristas e ao ministério pastoral da igreja, sempre usando de sutilezas e portando-se como vítima. No quarto ano de meu ministério, 1996, mudou-se de tática de guerra. Decidiu aceitar todos os cargos, expressando publicamente, abre aspas, vou concorrer a todos os cargos, fecha aspas. Sua persistência quanto à ocupação de cargos era mais intensa quando o concorrente era um dos seminaristas. Sem deixar claro para a maioria o porquê, ele declarou, abre aspas, meu maior desejo é ser vice-moderador da igreja, fecha aspas. A igreja, mais uma vez, procurou reconhecer sua notória dedicação e empenho nas atividades abraçadas por ele, ainda que possa questionar as suas motivações. E lhe concedeu a vice-moderadoria da igreja. No culto administrativo trimestral de avaliação e planejamento do dia 7 de 1 de 96, afirmou, abre aspas, que seminaristas e pastores são todos mercenários, fecha aspas, que Deus tinha para ele um ministério naquela igreja e que desejava ir para um seminário, ainda que fosse o Seminário Bíblico Mineiro, fecha aspas, onde eu era o diretor, ainda que fosse. Referência bem apropriada, considerando o fato de que o pastor da igreja é o atual reitor do Seminário Bíblico Mineiro, assim como os seminaristas da igreja são alunos do mesmo. Referindo-se a um atrito que teve com a irmã Nadir, afirmou em conversa comigo, abre aspas, o que é que eu fui fazendo durante esses 4 anos? Notando dia, data, horário e circunstâncias. Um dossiê. E nunca deixando de dar méritos devidos, públicos, sempre. E sem nenhuma hipocrisia, sendo sincero. Com a irmã Nadir, afirmou em conversa comigo, abre aspas, não vou permitir que ninguém faça nada sem planejamento, e antes de ser votado pela igreja, fecha aspas, percebendo-se claramente a sua prepotência pastoral. Pastoral entre aspas. Outro fato a ser destacado refere-se às suas severas críticas ao trabalho prático do Seminário Bíblico Mineiro na igreja, junto às irmãs que estavam preparando o lanche e o jantar a ser oferecido. Sua liderança no preparo do churrasco de fim de ano sempre resultou em sérios problemas, pois jamais admitiu qualquer opinião ou atitude contrária à sua. Aquele, como outros momentos, que envolvia a sua presença, era sempre motivo do destaque pessoal. Seu melindro, por mínimas coisas, é público e notório. Daí, sempre surge um ambiente tenso e preocupante com a sua presença. No final do ano de 1995, apesar de ter rejeitado ser o responsável pela feitura do churrasco, sendo voltado o nome do irmão Sebastião Tiago, lá estava ele, à frente de tudo, o que causou, como sempre, atritos, que o levou a dizer, quando interpelado por mim, o motivo do seu rosto fechado, que mais uma vez havia sido aborrecido por uma pessoa que vinha queimando o seu filme há 2 anos, palavras dele. E aproveitou para dar mais uma vez uma de coitadinho,
se reclamando que havia trabalhado muito, ou seja, por ter trabalhado muito, ele não deveria ser aborrecido. Porém, o motivo de seu aborrecimento, como quase sempre, era fruto do capricho e egocentrismo e egoísmo. Pois, ao ser solicitado para abaixar o som, por sinal altíssimo, para dar início ao amigo oculto, preferiu reagir fortemente desligando o som e ausentando-se do ambiente para a porta da frente da igreja, onde ficaria mais à vontade para expressar e demonstrar sua insatisfação. Por julgar-se diferente de todos na igreja, enquanto todos os anos o ponto saliente, sua revista é o compromisso. A bem da vontade, a bem da verdade, por várias vezes, deixou claro que a igreja não tem capacidade para pensar e decidir corretamente. Daí a sua postura nos cultos administrativos da igreja, onde as decisões quase sempre são frutos de sua posição direta ou indiretamente. E quando ela não prevalece, sua reação é percebida no mesmo instante. Ainda no culto administrativo do dia 7 de 1 de 96, teceu reclamações quanto à denominação batista, que, segundo ele, em nada ajuda as pequenas igrejas, só exige, ainda afirmou em outro momento do mesmo culto, abre aspas, qualquer valor é muito para se gastar com um pastor. Eu estou disposto a trabalhar para a igreja sem receber nenhuma ajuda, fecha aspas. No outro momento, do mesmo culto, fez a seguinte proposta, que a igreja desse ao pastor uma ajuda de custo para cobrir gastos de transporte no valor de R$50, mas que a mesma não fosse incorporada ao prolabore mensal, que é de 2 salários mínimos vigentes, ou seja, R$200. Sua preocupação ao propor esta ajuda, e ainda desvinculada do salário, teve como meta evitar uma possível elevação do salário pastoral, assunto que algumas vezes foi ventilado por mim com o propósito da igreja se preparar para receber em qualquer momento, segundo a vontade de Deus, outro pastor, com a ajuda financeira mais compatível. A desvinculação foi para evitar que a ajuda de custo incidisse nos cálculos de 13º salários. Outro ponto a salientar é a notória rejeição do irmão José Roberto quanto à liderança do irmão Stanislau nos cultos durante o meio da semana. Talvez seja em decorrência dos excelentes resultados desses cultos, pois parece que o desejo do irmão é ver a derrota de todo o projeto do ministério da igreja, e quem sabe assim assumir a direção. Sempre que tem oportunidade, o irmão fez comparação desnecessária entre a igreja que foi batizado e frequentou algum tempo e a nossa. Comparações estas fora da realidade atual que vem atravessando a igreja do Barro Preto. Em momento algum, tomou a decisão de voltar para lá. Fica uma questão no ar. Se lá é tão especial para o irmão, será que não valeria a pena qualquer investimento de tempo ou dinheiro para não passar por tantos aborrecimentos em nossa igreja e enfraquecer tanto a vida espiritual, principalmente a dos seus filhos, já que esta é uma das suas principais alegações. Nas últimas conversas pessoais que tivemos, ele foi taxativo ao criticar o ministério pastoral da igreja. Afirmou conhecer igreja com pastores com menos tempo e com resultados bem maiores que a da nossa igreja. Diz ainda, não vê nenhum resultado positivo na vida dos seminaristas para a nossa igreja. No domingo, dia 31 de março, do corrente, no culto matutino, ele ironizou publicamente, criticando a pessoa do pastor e dos seminaristas, como sempre fez, desde o pedido da carta deles para a nossa igreja, chamando-os de fingidos e mentirosos, ainda de mal intencionados. Abre aspas. Disseram que não queriam nada da igreja e que queriam arregaçar as mangas da camisa, e agora abaixaram as mangas e passaram a exigir da igreja, fecha aspas. Sua fala nesse ponto foi teatralizada. Ele estava reagindo à vontade da igreja quanto a dar uma ajuda de transporte e alimentação aos domingos ao seminarista e a instalação de um chuveiro que seria usado para banho dos mesmos no retorno das atividades da tarde, pois os mesmos saem cedo de suas casas e em outros bairros da periferia da cidade e ficam até a noite
nas atividades da igreja. É bom salientar aqui a boa disposição da igreja, especialmente da sociedade feminina missionária, quanto a essas ajudas. E ainda registrar que nenhum seminarista fez qualquer reivindicação, continuando sua fala teatralizada, e ironizou mais uma vez, dizendo que não estava limpinho e nem usava gravatas, numa alusão clara à minha pessoa e do seminarista à sua frente, pois estava trabalhando enquanto nós, engomadinhos, estávamos aqui embaixo. O aqui embaixo refere-se a todas as atividades da igreja, menos a atividade da construção, que o irmão, a cada encontro, faz questão de ressaltar que aquela atividade espiritual é tão espiritual ou ainda mais espiritual que qualquer outra atividade. O que é fácil de compreender, pois é neste espaço que o irmão José Roberto consegue realizar o seu ideal de pastorear, ainda que seja um pequeno rebanho. Mas que, quem sabe, com o tempo não pode se tornar grande. A bem da verdade, suas palavras não podem se tornar. A bem da verdade, suas palavras não me surpreenderam, pois neste tempo de convivência com ele, tenho visto pouco ou nenhum interesse de sua parte em qualquer outra atividade da igreja, a não ser que ele esteja à frente. Todos sabemos de sua rejeição aos cultos da igreja, às atividades dos adolescentes, à liturgia da igreja, enfim, a tudo e a todos que não rezam na sua cartilha. Em decorrência disso, é difícil encontrar uma pessoa que ele já não tenha se indisposto com ela. É como se ele fosse o dono da igreja. Como já disse antes, ele só se sente bem nos cultos administrativos quando a sua vontade é vencedora. Apenas para explicar sua rejeição às atividades coletivas da igreja, lembro aos irmãos que ele não poupa críticas ao culto dos adolescentes, realizado aos terceiros domingos do mês à noite, quando ele vem, pois na maioria das vezes prefere ficar em sua casa ou visitar outra igreja. Existem outras razões para esta tomada de decisão, de posição. Porém, só uma é a motivação desta exposição oficial para a igreja, ou seja, o bem-estar coletivo da igreja, de todos. Afinal, nossa igreja passou, não há muito tempo, por problemas que causaram muito mal-estar a todos, e que devemos fazer tudo para evitar que outros momentos como aqueles não venham manchar a história de nossa igreja, marcando-a cada vez mais negativamente. Irmãos, se o irmão José Roberto continuar como está, o que eu acredito ser muito difícil qualquer mudança, devido ao seu quadro quase que patológico, a não ser que ele se submeta totalmente e humildemente a Deus, com certeza, mais dia, ele causará uma grande divisão ou até uma tragédia nesta ou em qualquer outra igreja que ele estiver. Durante esses anos, eu procurei ao máximo me aproximar dele, ajudá-lo, ser seu amigo e defendê-lo particularmente e publicamente. Afinal, é inegável seus préstimos à igreja. Porém, como qualquer ser humano, eu também tenho limites. E daqui para frente, dificilmente será possível convivermos bem, se ele não tirar os olhos de si mesmo e começar a olhar para Cristo e ser humilde ao lidar com seus irmãos em Cristo e demais pessoas. Afinal, ele não é a única pessoa da igreja, não é o sabe-tudo, muito menos é o pastor da igreja. Ele é um membro como qualquer outro, com direitos e deveres. Nem todos sabemos o que ele sabe, e nem fazemos como ele faz. Porém, o contrário não é diferente. Cada um tem o seu dom ou talento e suas limitações. Cada um de nós devemos nos colocar nas mãos de Deus para que Ele nos use com o que temos e somos. E que toda honra e toda glória seja dada somente a Cristo. E que qualquer um que não se encaixar nesses propósitos seja eliminado de nosso meio. E que Deus livre qualquer outra igreja de receber tal pessoa, a não ser que ela mude. Irmãos, esta palavra não visa a destruição, mas a edificação da vida, não somente do irmão José Roberto, mas de qualquer outro irmão que pense como ele ou simpatiza com as suas atitudes. Que Deus seja louvado. Bem, a ata de número foi lida, aprovada e etc. Bem, e aí,
eu fiz a colocação na ata de número 474, duas atas à frente, eu faço a colocação de continuar na igreja só se ele não continuasse. Ok. Aqui tem um resumo. Então, aqui nesse meio, eu não vou mexer aqui agora por causa do tempo e para não cansarmos mais. Vamos ver aqui. 25 de abril de 96. Leia-se a ata de número 475 da Igreja Batista. Após essas observações, as atas foram aprovadas como lidas. Após a leitura das atas, o irmão Sebastião Tiago perguntou à igreja se havia uma proposta da igreja para que o assunto relativo à permanência ou não do pastor Miramar pudesse ser tratado pela igreja. Proposta esta feita pelo irmão Sebastião Cândido e apoiada pela igreja. Foi então solicitado pelo irmão Sebastião Tiago que o irmão José Roberto tomasse uso da palavra, quando mesmo disse do seu direito de errar e de aceitar a correção. Fez ainda alguns comentários no texto de Efésios 4, de 17 a 30. Aí falou da forma, da maneira que ele está passando interiormente nos últimos dias. Então vários irmãos tomaram uso da palavra e expressaram suas opiniões. Foi então solicitado pelo dirigente, irmão Sebastião Tiago, que os assuntos se convergissem para o assunto principal daquela sessão, que era o pedido do pastor Miramar de Araújo, que a igreja decidisse pela sua permanência ou não nesta igreja. Assim sendo, houve uma proposta para que o assunto fosse votado. Proposta esta apoiada. Passou-se então a votação e todos os presentes votaram a favor da permanência do pastor Miramar de Araújo, sem manifestações contrárias. Após a votação, o irmão Sebastião Tiago fez algumas considerações e com uma oração, etc, etc. Tá, tem outras consequências aqui nas atas seguintes. Bem, foram 4 anos que eu já sabia de início, fui anotando vários momentos, vários irmãos insatisfeitos. As divisões anteriores envolviam também a pessoa dele. Aí eu o chamei, depois de tudo isso, e falei para ele: olha, quero te dar uma palavra e quero que você saiba uma coisa. Tudo que eu fiz e tudo que eu pretendo fazer ainda é para o seu bem. Ou você conserta diante de Deus, ou você não vai ser membro de nenhuma igreja batista, porque eu não vou deixar. Estou dizendo isso para você, porque você não vai destruir pastores de igreja. Quando ele sai de São Geraldo, ele vai para ser membro da primeira igreja. E aí, nós pastores temos a mania, quando chega alguém, a gente é mais um. E a gente não quer nem saber se veio do céu ou se veio do inferno. É mais um. Né? Aí eu falei com ele: você já conversou com o seu pastor lá, que é o meu colega? Você já falou com ele por que você saiu de São Geraldo? Ó, eu peço para você falar. Eu vou te dar preferência para você falar. E você tem a cópia de tudo isso que está aqui. Eu dei a cópia para ele. Eu quero que você possa sair para falar para todo mundo, sem nenhum problema. Está aqui a cópia. Vai ser registrado em ata e o original está aqui com você. Você chega lá e fala: saí por isso e por isso e por isso. Estou arrependido, eu não estou, seja o que for. Tá. Aí eu liguei para o pastor, porque ele não falou, e o pastor e a igreja mandou ele para São José da Lapa, um trabalho lá. E aí, obviamente, estava reinando, imperando, estava muito feliz. Aí houve uma divisão na primeira igreja, e ele foi para a igreja, para aquele trabalho novo da primeira igreja, ali na Amazonas mesmo. Como é que chamava lá? Edifício JK? Não é JK. Só que subindo, né? Aí na praça, subindo, do lado esquerdo, junto da Polícia Civil, em frente à Polícia Civil, tem um prédio, lá tem um negócio da Polícia Civil, tá? Tinha um prédio. Aí um grupo da primeira igreja, bem significativo, foi para lá. E aí ele foi para lá. E aí, essa altura, ele já estava sabendo que ele não podia fazer qualquer coisa a mais. Porque a coisa não ia ficar boa para ele. Meus irmãos, resumindo essa história, sem acrescentar um pingo, Zé Roberto se tornou o meu melhor amigo. Hoje ele está no mundo, promíscuo, mas ele se tornou o meu melhor amigo. Ele manda todos os anos presente para mim. Ele diz que eu fui o único cara que enfrentou ele.
Safado demais, né? Agora, quando eu saí, nós estávamos na parte de cima do templo. Quando eu desci, os filhos dele estavam lá na porta. E aí, adolescentes, vocês conhecem adolescentes? Viraram, voaram em mim, olharam para mim, e aí, pastor, e aí? Meu pai é mesmo, a igreja não é? É ou não é? Olha, a igreja excluiu, voaram no meu pescoço, me abraçaram, me beijaram, diante de Deus. Até que, enfim, meu pai achou alguém, achou um. Os filhos dele estão todos fora da igreja. Inteligentíssimo. Eles são paranais, ele é de uma inteligência anormal. Bem, esse é um caso. Tem muitos detalhes. Eu não precipitei. Eu não deixei de elogiar o tempo todo. Nesse documento aqui, vocês viram que eu ia e vinha falando das virtudes, mas apontando os erros. E dizendo que eu não estava me levantando contra ele, mas me levantando a favor da igreja. O tempo todo. Eu disse para ele, em público, depois de tudo isso, que a minha intenção era o bem dele e da família dele. E que se ele quisesse, eu poderia ajudá-lo. Ele ficou desempregado. Eu arrumei trabalho para ele aqui. Ótimo eletricista, ótimo tudo. Ficou aqui um tempo. Deu um trabalho do cão aqui dentro. Porque ninguém queria trabalhar com ele. Não que não queria, porque não davam conta. E ele se tornou um puxa-saco muito grande, desculpa a expressão, né? Até da direção, do pessoal, porque ele estava querendo agradar e os colegas do dia a dia, ele estava detonando os colegas. Saiu daqui com problemas, etc. Ok. Eu fui trabalhar em uma igreja durante 4 anos, lá no alto da Serra, lá no Palco Meu. Era o meu sonho. Saí de Mantiqueira depois de 18 anos, tinha vários convites e não quis ficar lá para não dividir a igreja. Aí eu fui, comecei do zero o trabalho. Mas tinha uma igreja na Cinta de Oliveira, você deve conhecer, a Mendes Sá, final da Mendes Sá, no final dela, entrando à esquerda, Cinta de Oliveira. Tinha lá uma igreja, uma igreja batista, muito mal organizada, do ponto de vista institucional, foi um serviço mal feito, pela Igreja Batista Betel. Enfim, tinha lá uma família que dominava. Aquela igreja, nenhum pastor me superou no tempo que eu fiquei lá. Eu fiquei lá 7 meses. E ninguém, aquela igreja tinha 7 anos, e ninguém ficou mais tempo lá do que eu. Nesses 7 meses, Deus me deu a graça de poder enfrentar aquele sujeito. Muito rico, muitos sacolões, naquela região toda. Todos que chegavam, ele tentava comprar, dar as coisas, sustentar e etc. E a pessoa foi entrando no jogo dele. Primeiro dia, nós fomos fazer uma reunião administrativa, ele virou para mim e falou: aqui nessa igreja esse negócio não cola não, viu? Eles não pegam aqui não. Essas pessoas aqui são capazes, etc. Tá. Na outra oportunidade, ele falou comigo: eu tenho 40 anos que eu sou crente. Eu já estava de olho no pé dele há um bom tempo. Aí eu falei para ele assim: ô irmão, 40 anos repetindo o primeiro ano de vida cristã, né? Porque o senhor não evoluiu, o senhor não cresceu, o senhor não amadureceu. O senhor é um problema aqui, onde quer que você estiver. Aquele irmão nunca tinha encontrado alguém para falar com ele. Eu olhei nos olhos dele. Bem, a mulher dele sonhou que o filho dela seria o pastor e que a igreja não podia ter pastor cor preta, porque preto é um sinal de maldição na Bíblia. E ela começou a ter revelações, aquelas diabulas todas lá. Né? Bem, resumindo essa história, aquela igreja, em 7 meses, Deus me deu a graça, eu descobri que tudo estava no nome dele, documentação, conta bancária, etc, etc. Levei para uma reunião administrativa. Naquela reunião, ele pegou uma cadeira. Quando ele pegou a cadeira, a igreja ferveu na orelha dele. A mãe dele e o pai dele estavam naquela reunião. Foi lá na frente e ficou na minha frente. E falando para ele: fica tranquilo, pastor. O pai dele falou: se ele chegar aqui, nós cuidamos dele do senhor. Fizeram uma abaixo-assinado lá na igreja, porque eu disse: ou o irmão fulano de tal, não vou dizer o nome, porque tem muita gente nas igrejas por aí, ou o irmão fulano de tal, ou eu, ou nenhum pastor. Vocês têm que escolher esse pastor, fulano de tal, esse irmão, ou esqueçam, vocês nunca vão ter um pastor aqui na igreja. Lá estava a esposa do pastor Raimundo, estavam todas as filhas dele, que hoje estão na Getsemane,
porque saíram de lá. Enfim, aquele trabalho, eu fui o último pastor lá. Aquele tempo maravilhoso, que boa parte dele, em 7 meses, eu consegui ajustar. Um dia eu estou assistindo a televisão, aparece lá. Igreja Batista, papá. É tomada pela prefeitura. Eu disse, meu Deus, o que é isso? O que houve? Bem, o que aconteceu? Aquela igreja, aquele irmão vendeu vários lotes que já eram vendidos. Vendeu 2 vezes. Enfim, foi polícia, aquela coisa toda. Eles tomaram e fizeram lá uma creche, etc, da prefeitura. E aquela família, aquelas famílias, saíram comigo todas, inclusive o pai e a mãe dele, e foram comigo lá para a rua Serenata, o bandolhão lá no cafezal. Uma irmã cedeu a casa dela. E nós ficamos lá 4 anos, naquele lugar. Saí de lá, porque a Igreja Batista do Barro Preto não quis comprar um terreno lá, porque lá em cima, não lá na favela, mas um pouco mais na parte de baixo, é Zona Sul, classe A, prédios. Tem a missão, amém? Lá em cima. Né? Um pouco antes, tudo aquilo lá era do dono de Belo Horizonte, que já morreu, Luciano. Né? Então, Deus me deu a graça. Eu acho que foi o único pastor que teve tete a tete com o Luciano. Ali na Praça 7. Escritório lá, das firmas dele. Magé, já morto praticamente. Conversei com ele e tudo. Ele falou, pastor, olha, não vou dar, porque eu não quero também achar que vocês não têm condição. Vou fazer um preço simbólico. E propôs um preço simbólico mesmo. Uma área de 1.000 metros. Barro Preto não quis, sabe por quê? Porque não tinha escritura. Ele era o dono. Ele tinha título de 1000 anos, dono daquele negócio. Tudo lá. Os prédios que foram construídos lá estão no terreno dele. Mas o Barro Preto não quis. Me aborreci, aquele grupo, todo mundo ficou aborrecido do grupo. Alguns foram para a Igreja Batista da Serra, estão como membro lá até hoje. Outros foram para Jack Sempre, aqui, ali, acolá. Mas pela graça de Deus, aquele irmão saiu, não está em igreja, não foi para a igreja renovada, depois saiu, enfim. Não destrói o nosso trabalho mais. Em nenhum momento eu precisei partir da violência. Em nenhum momento eu precisei denegrir ninguém. Esse último que eu estou contando agora, eu não precisei levantar a mão, fazer nada. Porque as coisas foram, eu fui mexendo, e ele ficou aborrecido, porque quando ia passar tudo, eu fiz todo o estatuto, eu tenho isso lá. Criei um estatuto para mostrar a Igreja Batista, Monte Sinai, tal. Ele não aceitou. Quando ele não aceitou tudo aquilo, o pessoal entendeu. E os irmãos fraquinhos, que eram um grupo bom de irmãos, aqueles irmãos amedrontados, se agigantaram. Assinaram. Foram comigo. E sabe qual foi a igreja que me recebeu? Eu fiquei 2 anos recebendo de nenhuma igreja batista. Aborrecido com a Igreja Batista Betel, que não quis assumir, levar aquilo a sério lá e retomar o patrimônio, etc. Sabe? Pastor Davi Baeta, Jardim Aberto. Me abraçou. Eu fui para lá mais tarde. Fiquei muito tempo em Jardim América, ajudando lá, etc. Isso para dizer a vocês que não, biblicamente, Deus não pode chamar um homem de Deus, um homem dele, para ser covarde. Ele vai chamar o Moisés para libertar o povo do Egito e enfrentar tudo que enfrentou. Mas não é para você chegar lá também, se eu vim cá para ser libertador. Não é isso, não. Nada disso. Você vai observar. Tem alguém? Você quer que você saia? Gente, você vai percebendo se a igreja está satisfeita ou não com aquelas pessoas. Você vai perceber que a igreja há anos está insatisfeita, mas faltou alguém para liderar. Nós somos líderes. Nós temos que assumir a nossa posição de liderança, sem arrogância, sem prepotência, na dependência do Senhor, com humildade, mas sem covardia. Sem covardia. Esse irmão Zé Roberto, hoje, se ele me ver aqui, ele vai entrar aqui, vai sair lá, vai vir aqui na frente e me abraçar. Esse outro nunca mais eu vi, graças a Deus. E aquela igreja nunca mais se levantou, porque ali tinha um dono, um déspota, um cara perigoso, rico demais, que queria dominar a igreja, dando emprego para os filhos das pessoas, para os irmãos. Dessa forma, comprando as pessoas. A igreja, saímos de lá. Em Mantiqueira, Deus
espiritualmente, levou aqueles irmãos. Eu escrevi um dia, é preciso podar para poder crescer. 50 de uma vez só. Saíram. E a igreja explodiu. Agora, nada disso de forma precipitada, nada disso de forma precipitada, nada disso sem reconhecer o valor das pessoas. Nada disso feito só em público para denegrir, mas de preferência feito em gabinete, em visitas pastorais. Mas, na hora certa, você juntando tudo que é preciso, dados, aí você simplesmente vai dizer, igreja, você tem uma oportunidade agora de se livrar desse problema. E a igreja vai estar com você. Porque há muitos anos aquela igreja já estava querendo que aquilo acontecesse. Isso em todo lugar. Pastor, o senhor já pensou em escrever, um livro, talvez não sabe nem citar nomes, mas com essa experiência, porque, tipo assim, quando o senhor ia falando sobre o que aconteceu, eu consegui não somente identificar em outras pessoas na igreja, até alguma tendência em nós mesmos. Às vezes a gente, quantos anos nasci na igreja, estão apegadas às coisas, estão apegadas às posições, não compreendendo que as pessoas que chegam... Olha só, em nossas igrejas há uma tendência a formarmos grupos hermeticamente fechados. Quem está dentro não sai, quem está fora não entra. Eu chamo do grupo do Luluzinha e do Bolinha. Talvez você não lembre disso da minha literatura infantil do meu tempo. Clube do Bolinha e Clube da Luluzinha. Só entrava homens ou só entrava mulher. Esse é um problema. O novo sempre causa um certo medo, uma certa insegurança de quem está chegando. Se a gente não aproximar, ele vai acabar se sentindo isolado, como um peixe fora d'água, vai acabar saindo e etc. Ele tem que sentir que o grupo abriu e o abraçou. Colocou ele na roda, dentro. Para depois ele vir e dar a mão aos outros. Esse é um ponto. Vou tecer muito comentário por causa do tempo. A outra coisa tem a ver conosco, pastores. Porque a gente, se eu faço, por exemplo, o que eu construí lá em São Geraldo, a minha vida, o que eu dei lá, em termos de noite e dia de trabalho, eu poderia dizer, essa igreja é minha. O que eu dei em Mantiqueira, uma base de 3 andares, essa igreja é minha. Depois que eu saí, ninguém fez praticamente nada. Essa igreja é minha. Eu poderia dizer assim, daqui não saio, daqui ninguém me tira. E é o que está acontecendo com muitos pastores. O pastor esquece que a igreja, em primeiro lugar, são pessoas. Segundo lugar, não é dele. Não é dele. Eu nunca tive problemas em ter muitos pastores ao meu lado. Em São Geraldo, passou comigo uma igreja pequena, passou lá, pastor Luciano, um excelente pastor. Olha, pastor Nicodemo, você conhece, né? Foi secretário da convenção, músico, regente de coro, etc, etc. Estava lá comigo em São Geraldo. Os meus seminaristas, eles não estavam lá para dizer que estavam. Eu sentava, eles iam pregar, para me acompanhar, depois sentar e ver, olha, isso aqui, tal, pode melhorar nisso. Eu vou pregar domingo que vem, observa, etc. Gestos, cuidado com... Pois é, irmãos, pois é, cuidado. Por aí afora. Então, nós pastores temos a síndrome do poder e nós queremos dominar e achar que é nosso. Há um tempo de chegar e um tempo de sair. E a gente tem que ter desconfiômetro. O pastor da primeira igreja, que foi meu pastor por 2 anos, perdeu o tempo de sair. Perdeu o tempo de sair, infelizmente. E foi altamente chato. Eu participei de todo o processo da saída dele. 2, 3 anos de muito sofrimento. De muito sofrimento. Desnecessário. Ele podia sair, sabe? Do topo. Há uma outra palavra que eu quero dizer para encerrar mesmo. Sabe qual que é? Olha, vou sair da igreja quando tudo estiver bem. Quanto erro. Eu não saio da igreja nem quando tudo está bem, nem quando está ruim. Quando Deus tocar no meu coração.